noite, pessoal. Nós estamos começando aqui a nossa live com um assunto muito interessante, muito importante, que é a anestesia na cirurgia da tireoide. E vamos esperar aqui as pessoas entrarem aqui aos pouquinhos. Natália, Ribamar, Hugo, pai. Muito bem. Nayana, Alisson, Benevides. O Dr. Max aqui, que é o nosso convidado do dia, já entrou. Eu vou puxar ele por aqui. Vamos lá. Deixa ele aceitar. O Dr. Max é uma pessoa maravilhosa. Fala aí. Um grande Max, tudo bem? Boa Bem, noite. boa noite. Vamos lá, estava aqui te apresentando, começando a te apresentar aqui. Já puxando um pouquinho. O Dr. Max aqui é uma pessoa que eu admiro demais, né? Acima de tudo como pessoa e como profissional, então, indiscutível, sou suspeito para falar. o, o Max está na nossa equipe, a gente tá junto nas cirurgias aí todas as quintas-feiras aí há muito tempo, né? Pelo menos isso. e, e o Max é uma pessoa muito cuidadosa, extremamente preocupada em todos os aspectos aí com o paciente. E ele é anestesista, né? E goiano. E queria que você falasse um pouquinho da sua formação, Max, né? De anestesista e da sua formação em medicina, residência, sua subespecialidade em dor também, aí, que é importante para as pessoas saberem que não é uma coisa muito comum, é um algo a mais. Beleza, beleza. Não, Gão, eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal de Goiás. Depois eu fui fazer residência na Universidade de São Paulo, lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Fiz lá os 3 anos de residência de anestesia. Depois ainda fiz mais um R4, né, o quarto ano de residência lá de dor, né, com a professora Gabriela. Depois eu acabei vindo para Fortaleza, porque eu me casei com uma cearense, né? E que eu conheci Sim. lá, e aí vim para cá com ela. E desde 2012 eu estou aqui e, como você mesmo disse, a gente está aí junto desde essa época, né? Desde 2012 de maneira ininterrupta, Já né? tem uns minutinhos, né? Já tem um tempo, nos mais variados dias, desde dos finais de semana, quantos finais de semana, todo sábado, né, Algão? Graças a Deus. Foi muito tempo, né? Foi uma jornada grande já. Sábado trabalhando, mas foi muito bom e a gente está aí sempre juntos, trabalhando nos mais diversos hospitais, seja ele público, com mesmo carinho e atenção, né? Cuidado com o paciente, isso independe, né? É verdade, é verdade. E o assunto de hoje, assim, é importante, assim, quem está vendo a gente provavelmente são pessoas que estão na iminência aí de passar provavelmente por uma cirurgia de tireoide, né? Ou então pessoas que querem saber um pouquinho mais como é que funciona essa parte, né? É difícil no consultório a gente ter tempo para conversar sobre isso abertamente, assim, por uma hora, por meia hora, que seja, é uma situação que não é comum. Então, essa live aqui, esse encontro nosso aqui é muito legal, eu acho, por isso, para as pessoas poderem ouvir um pouquinho como é que é a visão do anestesista e do cirurgião também, né, em relação à anestesia. Eu vou tentar me colocar a todo instante na posição do paciente, né, e alguém que está Claro. aí do outro lado e que está aí na iminência, que pode estar com medo da anestesia, pode estar com pavor da anestesia, né, porque tudo que se ouve aí, o que chega nos ouvidos é muita coisa, muita história, de todos os tipos, de todos os padrões, e eu sei que o paciente sente um medo muito grande de perder o controle da situação, né? De delegar para alguém esse cuidado com ele enquanto está dormindo ali, está desmaiado, está tá desligado, né?
E aí é interessante que as pessoas saibam como que são esses cuidados lá na hora, para que elas possam ficar mais tranquilas, que é uma coisa meio enigmática, né? A gente sabe, a gente está lá dentro todos os dias, mas nem sempre as pessoas sabem. Então, o medo é grande, medo de ter complicação, medo de morrer, o medo de tudo, né? E é importante, eu acho que essa conversa nossa para que eles entendam o que é feito, né? Para que isso seja feito de uma forma bem tranquila, né? Assim, realmente essa questão do medo, ela vem do desconhecimento, né? A anestesia evoluiu muito nos últimos tempos. Eu sou de uma família de médicos, tem tio anestesista, cirurgião, tenho primo cirurgião, primo anestesista, minha mãe é médica, minha esposa é médica. Então está muito inserido e às vezes, antigamente para mim soava um pouco estranho, né? Até essa questão do medo da anestesia, né? Para mim sempre foi uma coisa muito segura, todo mundo trabalhava com isso, eu via as dificuldades, mas eu entendia sempre como uma coisa muito bela, bacana, essa questão de adormecer. Mas as pessoas têm muito receio mesmo. Às vezes vão lá, consultam com o Hugo, vão fazer uma cirurgia, no caso hoje que a gente está falando de anestesia mais direcionada à tireoide, mas como um todo, as anestesias para a cabeça e pescoço, que é a sua área aí, elas quando são feitas com anestesia geral, que eu imagino que seja mais o tema de hoje, né, que a gente está falando já que é de anestesia de tireoide, elas despertam um certo receio no paciente, não vou falar medo, porque o receio é a questão do desconhecimento e tem essa questão da memória, do imprint que a gente tem, que vem ao longo dos anos das pessoas falando, anestesia, então, e melhorou muito, né? Isso melhorou muito, a gente repete, bate nessa tecla, mas até pacientes novos, até hoje ainda pensam, como é que vai ser? Isso é natural, né? Isso é problema, não tem problema nenhum, não. Bom, hoje em dia o que eu posso falar de anestesia para tireoide é que ela é uma anestesia. A anestesia hoje, como um todo, é muito segura, né? O índice de as pessoas sempre, tem perigos? Tem, claro que tem perigos, mas quando é o que eu falo, eu vou cuidar de você, é o que eu faço o tempo inteiro e que eu estudo todos os dias, né? Mas a taxa de complicações, mortalidade hoje em anestesia é muito pequena. Hoje é menor que 1 para 100 mil, 200 mil, é 0,0001, quer dizer, isso é muito pequeno. No caso da anestesia para tireoide, né, que é a anestesia geral, né, tem jeito de fazer outra, tipo, é muito polêmico, não está respaldado, vale a pena, Não é geral. rotina, né? Não, para tireoide não dá, fica em caráter experimental e a gente trabalha com margens de segurança muito grandes e tem resoluções que respaldam a gente já mais antigas do que o nosso trabalho aí, viu? Desde 2006 tem uma resolução do CFM, a resolução 1802/06 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta toda a questão do paciente, a segurança da anestesia e regulamenta principalmente a questão da anestesia geral, tanto do pré-anestésico quanto do trans e do pós-anestésico. A melhoria, o improvement, né, que você teve com essa resolução, aí, com essa exigência, foi muito grande. Então, aí você fala, 2006 tem mais de 14 anos, né? Mas passa rápido. Passa rápido. E as pessoas ainda desconhecem. Então, varia muito a questão aí de tanto do que se é feito e o que deveria ter sido feito, né? Aí, vamos continuando aqui nossa conversa. Sim. Então, eu queria falar assim, para a gente chegar nesse ponto, né, para conseguir essa segurança toda aí que você está falando, né, eu acho que muitas ações são tomadas, são feitas desde antes da cirurgia até durante a cirurgia, o transoperatório e depois da cirurgia também. Então, são várias etapas, né, que o paciente vai passar ali e que desde a minha parte, da minha parcela de responsabilidade em preparar o paciente para a sua anestesia, que a gente começa já a pensar na anestesia. É muito antes dela começar, né? E, então eu queria falar um pouquinho, né, sobre, primeiro, o preparo para essa anestesia. A gente acaba
fazendo algumas ações, né, que são pedir exames, basicamente conversar com o paciente, conversar sobre os medicamentos que ele faz uso, né, você também faz, todos nós fazemos isso, o anestesista principalmente, né, na anestesia, e a gente também tem esse conhecimento, ambos, os medicamentos que o paciente faz uso, as alergias, né, as doenças que ele já tem, diabetes, pressão alta e tudo mais que pode ter de mais específico. Então, o que eu procuro fazer, né? Eu procuro primeiro me colocar no seu lugar, né, no lugar do anestesista, né, no seu lugar da doutora Ieda, do doutor Breno, de todos os anestesistas que trabalham comigo, e procuro evitar problemas para vocês, né? Então, essa é a primeira etapa. Então, pré-operatório eu sempre procuro caprichar o máximo que eu posso. Pedir todos os exames básicos, né? Então, a radiografia do tórax, a gente dá uma ideia geral, né, da saúde do paciente, o eletrocardiograma, os exames de sangue mais básicos e também as avaliações mais específicas, né? A avaliação do cardiologista e, de repente, avaliações mais específicas. Se o paciente tem asma, né, uma doença pulmonar, a gente vai acabar pedindo uma avaliação do pneumologista antes, para que ajude a gente, né, na hora da cirurgia a entender melhor o quadro do paciente e a conduzir isso antes, durante e depois da cirurgia, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que é para você esse preparo, como é que você recebe, o que isso te confere de segurança e quanto te tranquiliza também, né? Tá. De saída, eu já acho que o que me tranquiliza muito, essa questão de, a gente falou tanto aqui a respeito do tempo, eu imagino que a gente está junto, né? E eu imagino que a gente esteja falando para um paciente ou para um seguidor seu que tenha alguma curiosidade aí, ou pessoas que estejam aí entrando agora. Mas o que acontece é que a vantagem de você ter uma equipe tão redonda, que trabalha há tanto tempo, como você falou do doutor Edo, do Breno e tal, essas coisas todas, é que a gente tem uma tranquilidade muito grande, né? Esse conhecimento da equipe a respeito do que um precisa, acaba não tendo muito problema. Isso é um conforto muito grande para nós e para o paciente. Passa mais a segurança e transparência e é muito difícil ter algum problema. Bom, no seguinte sentido, o problema de chegar no momento cirúrgico e falar, tá faltando tal coisa, então precisaria disso, como é que é? Bom, vamos lá então. O pré-anestésico é uma coisa que o paciente muitas vezes não sabe, mas está aí já regulamentado. Regulamentado, não que não fosse recomendado anteriormente. Há mais de 14 anos com essa resolução. E ele tem direito, independente do plano dele, ele solicita o que é caráter particular, ou no SUS, a fazer uma consulta pré-anestésica. Onde vai ser essa consulta pré-anestésica? Ainda há uma discussão, está lá na resolução, mas como um todo, em cirurgias, tem diferença de cirurgias de urgência, emergência, eletivas. A mais comum, falando aqui de cirurgias de tireoide, que são cirurgias eletivas, Programadas, né? Programadas, se ele desejar, ele tem o direito de solicitar uma consulta igual ele solicita com você. Eu queria fazer uma consulta com o anestesista. O anestesista não precisa ser o anestesista que vai anestesiá-lo. É lógico que é uma vantagem se for o mesmo ou da mesma equipe, pelo conhecimento de como funciona, mas não precisa ser. O que acontece nessa consulta pré-anestésica? Se ele não quiser também, pode fazer durante a internação, eu não tenho tempo, não posso. Aí a vantagem de estar na sua equipe, que você já sabe que o Max precisa disso, a Ieda precisa também disso, o Breno precisa disso, a gente já sabe. Né? É muito difícil faltar algum. Né? Um conforto muito grande para todo mundo. Acaba tendo uma praticidade maior, né? Esse modus operandi. Exatamente. Se o paciente quiser, a capacidade dele no consultório, ele pode discutir isso, aí não tem problema, né? O que acontece? Chegou no consulta pré-anestésico, como é que é uma consulta como qualquer outra? Vai ser investigado as condições do paciente, tanto de saúde quanto as comorbidades, né, da atual e as comorbidades dele, e vão ser solicitados os exames. O que vai ser solicitado? Isso depende da faixa de idade, depende do que ser investigado do paciente. É uma consulta normal, gente. Não tem dificuldade, não tem diferença nenhuma. Vai ser examinado pelo anestesista, ele vai investigar a sua vida pregressa, atual, o que tá. Vai solicitar os exames que forem necessários para o que você tiver, as comorbidades que você tiver, a idade que você tiver. E também as suas ansiedades lá. Eu queria também que pedisse. Podemos, não tem problema. E o mais importante é o esclarecimento acerca do tipo de anestesia.
Isso aí é uma preocupação enorme. Ah, eu não tenho medo da cirurgia. Essa é a coisa que a gente faz. Eu tenho medo da anestesia. Tá bom, tudo bem, não tem problema. A gente nem acha graça. A gente entende e fala assim, ah, ninguém vai rir de você de falar isso. É lógico que não. Isso aí é natural. A pessoa tem receios mesmo. Olha aí, E só um parênteses aí. A Leia tá dizendo que quase que ela foge da cirurgia, né? Ela tava lá não, querendo se não operar, fuja. mas o anestesista conversou ali com ela, acalmou ela e colocou de volta para para encorajar, né? Não é. Tô vendo aí um perguntando agora, né? O Márcio perguntando agora, exame possível para alergia e anestesia? Não, não tem. Não tem. Não É, tem, não tem exame para alergia e anestesia. Às vezes tem essa pergunta mesmo. a Tem alergia exames também para. faz parte dessa coisa pré, né? Não, não é que a gente vai fazer teste alérgico para paciente, mas não é que, eu tenho alergia à anestesia, tem que descobrir isso. Não, não tem isso aí, tá? É uma coisa, existe alergia a medicamentos. Aí você vai lá e fala para mim, eu tenho alergia a tal medicamento. Então, tal medicamento eu devo evitar, eu devo seguir por esse rumo da anestesia geral. E aí eu te esclareço, eu tenho alergia a tal coisa, doutor, eu tenho medo de tal coisa também, O que é uma anestesia? Chega lá nessa consulta pré-anestésica, depois a gente falar mais do trans, né, e do pós. Então aí eu falo, eu tenho, o que é uma boa anestesia? O que é a gente vai discutir isso lá. Ora, como assim, o que é uma boa anestesia? Para mim pode ser não sentir dor, para o Hugo, pode ser ele não se lembrar. Para minha esposa, por exemplo, ela falou: não, eu não tenho problema com nada, só não quero vomitar depois. Então, quer dizer, Uhum, os conceitos relativos, um quer vomitar, outro não quer sentir dor, outro não quer lembrar. E a gente discute, traça, né, faz o planejamento anestésico e tenta seguir no dia da cirurgia. É isso. Essa é a grande vantagem. Vai lá, faz os uhum, exames, necessita, marca retorno ou com o anestesista ou com o Hugo, com o médico que tiver e segue uhum. para. É Entendi. isso. Qual a importância, Max, ainda falando um pouquinho dessa parte pré-anestésica, em relação aos medicamentos que o paciente já faz uso, né? O paciente que é hipertenso, por exemplo, é importante, né? Assim, que ele faça o uso do medicamento antes da cirurgia, direitinho, conforme a gente orienta, conforme o cardiologista orienta, porque isso vai repercutir na sua anestesia, né? Se ele não estiver tomando remédio, por exemplo, É, pode ter na hora da sua pilotagem aí, né? O controle da pressão vai ficar mais difícil. Então esse preparo é é, muito importante, né? tem tanto durante quanto no pós-operatório, né? As questões não, é claro que não são só as questões cardiológicas, tem questão do paciente asmático, como que eu vou manejar o corticóide, como que eu vou manejar o bronquodilatador dele, o antipertensivo, qual a classe do antipertensivo, eu mantenho, eu tiro, tem um anticoagulante, como eu faço? Eu passo de oral para subcutâneo, para intravenoso, como é que vai ser? Eu tenho diabetes, eu uso tal classe do medicamento para diabetes, então suspende o quê? Com 48 horas, mantém até o dia da cirurgia, tudo isso vai ser esclarecido lá. Por isso que é importante, por isso que é bacana. Como é que vai ser orientado o jejum? Você vai fazer a cirurgia de manhã é uma coisa, de tarde é outra, tal hora você pode comer tal coisa. Eu não vou falar aqui o que que tem, falar Uhum, assim, o paciente pode comer isso, porque senão vira uhum, uma vergonha. Eu ouvi em tal lugar e se esquece, eu não falei nada uhum. disso. Isso é dinâmico, né? As coisas vão melhorando, né? E a informação que você passar agora. Vai ter que fazer jejum de sólidos de tanto, depende da sua idade, depende das suas doenças, tá? Um paciente que tem a diabetes, o paciente que tem algum doença do trato gastrointestinal, ele tem um jejum diferente. O paciente que é obeso, o paciente que é muito magro, o paciente que tudo isso é diferente. Então não tem tantas horas de jejum disso. Eu olho para o paciente na consulta e falo: bom, esse paciente tem isso, a gente é especialista, precisa de tantas horas de jejum para sólido. O senhor pode tomar tanto de líquidos e é tal líquido específico. O senhor pode comer até tal hora, porque a cirurgia vai ser 1 hora da tarde, é diferente da cirurgia que vai ser 7 horas da manhã. Então você tem que cuidar. Um paciente que é diabético, ele tem um tempo de jejum diferente. O paciente que é obeso, o paciente que é criança, mas aí tudo isso na consulta pré-anestésica a gente. São especificidades de cada paciente que vão interferir na conduta, né? Para cada um, uma conduta específica. E é muito importante isso, né? E isso vai se estender dali em diante na hora da anestesia mesmo em si, né? Então, o preparo bem feito
vai facilitar muito, né, o depois, né, o durante, né, e o depois da cirurgia. É, exatamente. Preocupações minhas com relação aos anestésicos, porque eu sei que o paciente usa tais coisas, eu preciso de tal dose de anestésico. Eu sei que o paciente usa tal coisa, ele pode ter, se eu usar determinado tipo de anestésico no pós-operatório, não é no pós-operatório imediato, daqui um dia, pode descompensar tal aspecto da doença dele. Eu sei que se eu fizer tal coisa, o Hugo vai ter mais problemas no operatório dele, com o que pode ser sangramento, eu posso ter mais problemas com hipotensão, hipertensão, com a quantidade de anestésico que eu preciso fazer para dor. Mas é isso. Importante, é muito bacana essa consulta, esse conhecimento prévio, porque dá uma segurança enorme para mim, para você e o principal, né, que é sempre o paciente. Joia. Maravilha. Mas vamos parar de pré aqui. Vamos partir então para para anestesia em si, né? Vamos Essa lá. coisa que é meio mística, assim, né? Eu já passei por anestesia geral, né? Legal. Já passei quando era criança, quando é muito diferente do que é hoje, né? E para mim era um momento de dor, né? Um momento tenso. Tive uma fratura no fêmur quando era pequeno e o anestesista que me anestesiou na minha cidade me deixou de um jeito muito tranquilo, muito tranquilo. Aquela experiência que podia ser uma experiência de medo, de tensão, não foi nada disso. Foi uma experiência até prazerosa. Até hoje eu me lembro disso como um evento, como uma coisa gostosa. Que eu estava cuidando de um problema que aconteceu comigo para ficar bom e, e eu me senti muito bem, né? Com todos os detalhes lá que um dia eu posso contar. E eu queria que você falasse um pouquinho, como é que é, desde lá do preparo para a indução, como é que funciona isso, né? Uma linguagem que as pessoas possam entender, e como é que funciona lá ao longo da cirurgia, os teus cuidados para a pessoa não ter dor, para não ter enjoo, para a pressão ficar boa, para não faltar oxigênio, essas coisas todas. Bom, só fazendo um adendo, já que você falou dessa história aí, como eu conheço o Hugo há muito tempo, vou dizer também que para anestesiar o Hugo também deve ser excelente, porque ele está sempre alto astral, tranquilo, para ele tá tudo bom, né? E eu vou te falar, você é azarado, né, cara? Então, olha, já passou por cada coisa aí, que a anestesia que ele está falando, eu imagino que situação que seja, que foi lá, que ele esteja falando aí, que situação, né? Mas o menino, porque na época era criança, né? Adolescente ali, encarou bem, mas continuemos. Bom, como é que é? O paciente vai chegar, então, fez toda a consulta pré-anestésica, passou com o médico dele, teve lá, eu não vou marcar tal dia. Chegou no hospital, vai fazer internação prévia, ou no dia anterior, ou no mesmo dia, né? E como é que vai ser conduzido a uma sala, pode ser antes passar pelo quarto ou já ir direto para a sala pré-anestésica e avaliações. Pode fazer a punção venosa antes, pode fazer uma medicação, vou dormir de um dia para o outro. Tem situações que a gente precisa, ou pode internar um dia antes, precisa fazer um manejo do paciente um dia anterior, interna-se, maneja-se isso. Pode fazer uma medicação para ansiedade, não tem problema nenhum. Ou não, no dia é melhor internar, eu posso ir, eu tenho tranquilidade, faz a admissão e vai para o centro cirúrgico. Faz-se a punção aonde? Também varia. Vai chegar lá, vai ter uma punção venosa e invariavelmente na anestesia, o paciente para controle anestésico, para segurança própria, tem uma punção venosa. E aí a gente vai fazer isso. Eu internei antes, eu quero tomar um ansiolítico. Pode também, isso tudo é discutido. Vai lá, vamos continuando nossa conversa lá, vamos para o centro cirúrgico. Você já teve a conversa pré-anestésica anterior, beleza, não precisa de mais muita coisa. Se vai ter lá no dia, beleza, vamos ter a nossa conversa pré-anestésica aqui. Eu vou investigar do mesmo jeito de uma consulta pré-anestésica, esclarecer tudo e fazer o nosso planejamento. Beleza, esclareço o que é que vai ser feito. Deixa o paciente tranquilo, vai andando, ou vai por maca, ou vai por cadeira, depende disso. Então, isso fica o conforto do paciente primordial. E na sala de cirurgia? Bom, chegou na sala de cirurgia, aquela sala branca, todo mundo... Não vou nem falar todo mundo de máscara, que hoje está todo mundo de máscara. Sim. Mas, Inclusive o paciente. temperatura, a gente
adapta para o paciente, sempre vai estar, o paciente, a gente vai evitar a exposição. Música, coloca para, se for o caso, eu gosto para me acalmar, conversando, esclarecer, tá, eu tô com dúvida, vamos aqui, vamos resolver a gente quer que você tenha tranquilidade, você tem que estar tranquilo, tem que estar sossegado. Eu tô com medo, vou com medo mesmo. Não, claro, a gente às vezes também vai, mas a gente quer que você tenha ciência do que está acontecendo, ninguém vai fazer nada a revelia de ninguém. Esclarecido isso, vamos para a maca, aquelas luzes, aquela coisa, né? Nesse momento, já começa a questão da monitorização, fica sempre monitorizado. O que a gente monitoriza? Monitoriza sempre com cardioscopia, que é um eletro que fica contínuo, né? Para simplificar isso. A saturação, que a gente vê através de um oxímetro, a monitorização contínua. A gente também fica a monitorização pressórica contínua também, ou seja, a gente fica medindo esses fatores ou continuamente, segunda a segunda, beat to beat mesmo, ou de minuto a minuto, para ter o controle imediato do paciente. E também nesse caso aí que vai ser a anestesia para tireoide, a gente, depois do processo de indução, também tem um controle de débito cardíaco e gás carbônico exalado através da intubação, mas isso é para frente. Bom, indução, como é que é? O que a gente usa? A gente usa hipnóticos. Hipnóticos fazem com que você não lembre de nada. Esse é um grande problema que as pessoas têm. Eu tenho medo de ter consciência transoperatória, né? De sentir dor e de lembrar de alguma coisa ruim que aconteceu durante a anestesia. Lembrar eu acordar no meio da cirurgia, sentir dor, é uma coisa muito hollywoodiana, né? A gente monitoriza até esse nível de consciência, usa medicações para isso não acontecer. E experiências desse tipo, fora do corpo, essas coisas, isso aí aí entra na questão mística realmente e não cabe discussão aqui. A gente se previne tudo isso para o paciente não sentir isso. Aí eu conheço alguém que teve isso. Acontece. Eu, graças a Deus, nesses 13 anos de anestesia, eu posso dizer que nunca tive, graças a Deus. Tem como prevenir isso, né? São cuidados que você toma ao longo da anestesia, diariamente. Tomo todas as medidas para isso não acontecer. Então, o paciente tem que esquecer que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer, tá bom? Isso. Aí eu ouvi uma história. Gente, cuidado com essas histórias, cuidado. Eu vi o filme, cuidado. Fique tranquilo, tá bom? É importante dizer que cada caso é um caso, cada anestesia é uma, cada anestesista, cada equipe, tudo isso são fatores diferentes. E a gente vai estar lá sempre, em todo instante, cuidando para que a experiência do paciente seja a melhor possível. Né? Desde o som, né? Que acho que a gente não faz cirurgia sem música, eu não me lembro. E isso cria um clima diferente já na sala, na entrada, entre nós, né? A gente já fica mais tranquilo. E eu acho que a intenção que isso se transfira logo de imediato para o paciente na hora que ele está chegando na sala de cirurgia. E eu sei que você falou aí sobre os seus modos de ficar aferindo, de ficar medindo, né? Pressão, né? Essas coisas todas. Em relação à respiração, como é que funciona, Max? Né? As pessoas às vezes têm essa sensação aí. Como é que você sabe que está respirando bem, que não está faltando ar, que está tudo direitinho? Como é que são os alarmes? Como é que são os sensores? Um pouquinho só para as pessoas entenderem. Muito bem, eu não vou abordar tudo quanto é tipo disso, não cabe. Eu vou abordar com questão, nós estamos aqui direcionados para anestesia para tireoide, fala muito de anestesia, tá? Então, houve a indução com as medicações que eu vou utilizar lá, tanto para a sua dor, para a sua memória, consciência, tá? Para o seu relaxamento muscular, para o poder operar. Ok, e a gente faz a intubação traqueal. Pode ser oral, pode ser nasal. No caso da cirurgia de tireoide, a intubação oral. Não se lembra disso. É um tubinho que fica na garganta e leva ar para os seus pulmões. Eu fico monitorizando isso o tempo inteiro, junto com a sua cardioscopia, que eu já falei, que é o coração contínuo. Eu monitorizo com a pressão contínua. Eu monitorizo com a saturação de oxigênio contínua. E também eu tenho um aparelho que mede o CO2 que está saindo do seu pulmão. Isso me dá vários outros parâmetros. Me dá como o seu coração, me dá
uma ideia de como o seu coração está funcionando também. Então, a paciente fica na minha mão o tempo inteiro. Não Se vai acontecer sem querer lá de desconectar o tubo, alguma coisa assim, um acidental, o que que acontece? Como é que isso não vai interferir? Como é que... imediatamente os alarmes disparam, imediatamente eu percebo. É muito, aliás, é muito difícil dar tempo do alarme disparar. O tempo que eu estou te falando é de 5 segundos. Uhum. Né? Eu, A gente tempo percebe disso, antes, né? Alguma coisa diferente. nós temos um tempo de ação enorme, né, para Uhum. corrigir isso aí. Ah, pode ter desconectado? Pode. E aí eu vou agir, eu estou lá do lado o tempo inteiro, para justamente, eu estou lá para isso, eu estou lá para cuidar do paciente. Então, não tem, o anestesista é um intensivista de um paciente só de maneira absurdamente presente em cima. Então, quer dizer, Uhum. você fica o tempo inteiro dedicado àquele paciente ali. Não tem uma situação que não se perceba. Preciso agir, agir agora. E esse tempo que eu tenho de ação é muito grande. Então, desconectou, ai, eu tenho medo de sair o tubo. Eu vou perceber. O anestesista vai perceber. Tem. Não, você não vai perceber. Uhum. Eu falo você não, você o Gão. Estou falando você o paciente. E eu vou Uhum. cuidar de você. Fique tranquilo, isso aí é tranquilo. E o cirurgião às vezes fala, desconectou, nem vi. Nem viu porque eu já fui agir lá e Uhum. corrigir o problema para não ter problema nenhum para o cirurgião Sim. continuar. Mas estamos todos conectados, né, na verdade, na hora da cirurgia. Tanto o É, é, cirurgião quanto o anestesista. O cirurgião está concentrado na cirurgia, mas a gente tem ouvido, a gente tem sentidos, a gente consegue perceber qualquer coisa e a nossa conversa está lá, né? Qualquer coisa, se que a é, gente acha que possa estar um pouco diferente, a gente logo avisa. É difícil, assim, às vezes o paciente não sabe, mas a questão da anestesia, da cirurgia, está o tempo inteiro, a gente está interagindo o tempo inteiro. E é interessante, às vezes o paciente fica, eu vou estar só, vocês vão estar só, mas vai estar monitorizado só, porque você não vai estar com outros parentes seus, mas você vai estar monitorizado ali, pelo menos por 3, 4 médicos. Então, você imagina só, você é um paciente que está sendo cuidado por 4 médicos, monitorizado a momento, e tá todo mundo cuidando do seu bem-estar. Poxa, isso é uma segurança enorme. Que bom, que bom. Pense isso, que bom. Eu tenho 4 pessoas altamente especializadas, 3 pessoas altamente especializadas cuidando de mim, querendo o meu bem. Pense isso. Isso. Fique sossegado. Pense o melhor, o melhor. Isso é muito bom. E conta pra gente aí um pouquinho, né, como é que é esse cuidado? O que que a pessoa pode ter depois da anestesia, né, em relação à dor, náusea, essas coisas, são essas coisas sintomas que podem aparecer, que são naturais. A gente faz uma incisão, faz um corte, né, no pescoço, vai lá, mexe no pescoço, vira do avesso, vamos dizer assim. E o que é feito na anestesia para evitar a dor? Como é que funciona isso? Como é que é essa preocupação? Pois é, eu tinha O falado já da conforto, né? hipnose. Já tinha falado da hipnose, né, lá do início, da indução, que não vai lembrar de mais nada, você vai dormir, tá? E a questão da dor aí, a gente usa várias medicações. Os mais comuns são opioides, bloqueadores de canal de sódio, que são os anestésicos que bloqueiam tanto localmente quanto sistemicamente as sensações de dor, né? A gente pode usar outros tipos também de medicações que funcionam também como analgésicos, que dissociam as vias de dor. Então, a gente tem uma gama de medicamentos. E também, se for o caso, eu posso usar a medicação inalatória, que o pessoal, eu usei o gás, né? O gás é a medicação inalatória, isso aí é revolucionário realmente na história. E hoje a gente também tem, não posso, eu tenho algum problema com inalatório, eu não quero, a gente pode usar só medicação venosa. Então, a pessoa fica o tempo inteiro de preocupação, a gente nota imediatamente, se houver qualquer alteração, a paciente começou a sentir dor, porque começou a baixar algum nível de medicação anestésica, imediatamente o monitor ali me mostra, eu sei, por conta de monitorização de pressão, por conta de frequência cardíaca, por conta de saturação e várias outras nuances, que por isso que a gente faz esse tempo todo de formação médica, que tá precisando dessa medicação, eu atuo imediatamente, conforto do paciente. Não passa batido. Certo. Muito bem. Ao longo da cirurgia, da anestesia, assim, acho que uma comparação é mais ou menos como um voo, né, no avião. E a segurança está ligado muito aos alarmes, aos monitores e a sua presença observando tudo isso lá.
eu acho que a gente conseguiu passar aí um pouquinho sobre a anestesia geral. Eu não sei se tem mais alguma coisa da anestesia geral que você lembre, algum Não, detalhe do eu acho intraoperatório, que seja, o nível de que tem. consciência, como é que você faz para ver? Tem uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte, que às vezes um questionamento dos pacientes, às vezes houve uma experiência pregressa não muito satisfatória, né? A gente tenta na conversa, tanto pré-operatória, quanto também ali antes da cirurgia, falar assim, eu senti tal coisa, eu vou tentar evitar que você sinta isso. O anestesista, pelo conhecimento que ele tem, pelo estudo que ele tem, ele fala, eu posso não ter visto anestesia anterior desse paciente, mas eu imagino que o que tem acontecido na outra tenha sido isso, então eu vou evitar. Aí o que a gente faz? A gente muda um pouco a técnica anestésica para que você tenha uma sensação, uma experiência melhor dessa vez. Pode ser com qualquer coisa. Pode ser que eu fiz uma anestesia e fiquei muito ressaqueado muito tempo depois. Opa, vou seguir por esse caminho aqui. Eu imagino que tenham usado isso. Foi quando a sua cirurgia? Foi na década de 90. Foi na década Isso aí faz diferença, porque eu sei o que havia naquelas épocas. Foi para tal cirurgia. Eu falo, então para tal cirurgia devem ter usado tal técnica e aqui é diferente. Então Uhum, vou tentar usar outra coisa. Então eu prometo sempre para o paciente, eu vou cuidar de você e vou tentar evitar com que você tenha essa uhum, experiência. Se é que houve, né? Eu estou falando da uhum, pessoa que já foi anestesiada previamente por alguma outra situação e vou tentar protegê-la que isso é lógico. Eu vou seguir pelo mesmo caminho que foi anterior. Não, vou tentar protegê-la para que ela tenha um desfecho totalmente uhum. favorável dessa vez. Né? Esse é o Importante, né? Contar para o primeiro. anestesista isso. Claro, é claro. E acontece muito. Então, é bom o paciente estar ciente disso. Bom, que bom. Então, vamos me cuidar para eu não ter aquilo. O paciente, às vezes, fica muito ansioso, apreensivo, porque já teve, né? A gente falou Uhum. aqui, é quase a pessoa que não conhecia anestesia, né? Mas pode ter, tive para outra coisa. Já teve náusea numa cirurgia anterior, vomitou e tal. É Exato. bom falar porque você vai tomar os cuidados específicos, mais de forma mais intensa, vamos dizer assim, para evitar que isso possa acontecer novamente, né? Vai Exatamente. usar armas mais poderosas para evitar É, para ter uma experiência diferente dessa vez. poderosas ou não, nem tão poderosas, né, Hugo? A gente, às vezes, segura um pouco a mão, tá? Fala, ixi, né? Nem Então, sempre pode usar tudo que a gente tem, né? isso, exatamente. Você segura um pouco para ter mais conforto. Mas que se tenha certeza que eu vou estar o tempo inteiro pegando filigrana por filigrana. É uma nuance, é uma arte realmente. Você falou do termo místico, eu acho uma arte para cuidar do paciente. É É importante que ele assim, pense, acredite nisso, ele tenha segurança, tanto em você quanto em mim. a anestesia para tireoide é muito interessante, anestesia geral, mas a gente vê também muito a qualidade da anestesia, principalmente nas sedações, né? Que não é o caso da tireoide, mas é um, é um, é um negócio que a gente sente que a dosagem, a mão, né, da coisa é uma arte mesmo. E só tenho a É, elogiar os anestesistas que estão aqui comigo. Né? Tô demais. o paciente, é muito difícil você ver, ter um anestesista frustrado. No seguinte sentido, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente gosta de estudar e conversar com um colega e falar, poxa, que legal isso que você está fazendo. Então eu quero aprender para dar conforto para o paciente. Isso é muito bacana. Isso é muito apaixonante. Eu não posso começar a falar de anestesia. Vamos falar de anestesia para tiroide, porque senão eu começo. Muito bom, muito bom. É gostoso de ouvir de você isso aí. Então, assim, acho que a gente seguiu bem, né? A gente falou um pouco do antes, né? Do preparo para anestesia, o durante a anestesia geral em si, né? E, e agora acho que a gente vale conversar um pouquinho sobre o pós, né? Como é que funciona na hora que acabou a cirurgia, pronto. Agora é com Hum. você. Essa fase de transição, né? Eu vou acordar, né? Tem essa questão, vou acordar, vou cuidar, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. E aí, o que a gente faz? Eu falo para o paciente, olha, eventualmente, eu vou aqui, você não vai lembrar disso, mas eu falo para o paciente, às vezes, eu vou lembrar disso. Não, você vai estar com um tubinho na garganta, na cirurgia da anestesia para tiroide, e eu vou falar com você, seu fulano, dona fulana, eu estou aqui e tal, e vou tirar o tubinho da garganta, fique tranquila.
para o paciente já ficar com esse imprint, ficar com isso na memória e não se assustar, porque às vezes a gente pode passar ali, tem uma amnésia, e aí o que aconteceu? Não, e ele não vai lembrar disso. Ele vai acordando, ele vai despertando de maneira bem suave, bem tranquila, e aí eu falo com ele, alerto ele que vai acontecer isso, justamente para não tomar um susto. É como se você despertasse de um sono bem profundo e alguém te acordasse de maneira abrupta. Ora, todo mundo se assusta de maneira suave. Você nem lembra como se acordou, às vezes sua mãe. Olha aí, gostei do exemplo da mãe. Sua mãe te acordava, você nem lembra, você vai acordando de maneira suave, mas você nem lembra que sua mãe teve lá te acordando. Meu filho, vamos acordar, já está na hora. Nem lembra que sua mãe teve lá e ela te acordou de maneira suave. Diferente de alguém te acordar de maneira abrupta. O que eu posso garantir é que não vai ter lembrança, né? Desse despertar. Às vezes eu tenho alguns flashes, eu tenho alguma coisa. Pode ter, pode ter. Não tem. Tá? Não tem, geralmente. Então acordo de maneira suave, muito tranquila. E eu só modulo o paciente para ficar tranquilo com relação a isso. É uma preocupação muito grande, realmente, né? Sim. E hoje em dia, com a evolução, com das medicações, ficou muito mais fácil isso aí. E o paciente realmente, eu falei das experiências prévias, a gente começou falando do que nunca tinha ido, do que tem experiência prévia, fala, doutor, dessa vez foi muito melhor. Eu fico muito feliz, né? Que bom, né? Dessa vez, então, foi muito melhor para você. Ah, que bom. Eu até sou casado com uma médica que já fez algumas anestesias. Ela fala que ela gosta muito de anestesista, mas de anestesia, quando ela faz anestesia, ai, qual que vai ser agora a anestesia? Uma sensação muito boa, ela tem experiências muito boas com isso. Eu quero proporcionar isso para todo mundo, né? Isso é bom, né? Converter uma experiência potencialmente pavorosa numa experiência agradável e até uma lembrança boa, né? Da anestesia e de tudo que aconteceu ali. Né? Isso é muito, muito gostoso. É o que a gente busca a todo instante. E como Fala. transoperatório, aí o despertar, não, desculpa eu. Aí o despertar também é uma transição, e aí o paciente acorda naquilo ali, continua monitorizado o tempo inteiro, né? A gente preocupa sempre, não expõe o paciente, aquece o paciente, cuida de dor do paciente, verifica de novo náusea, dor. O paciente nem lembra que a gente cuidou disso dele, até que, terminada a situação, que ele tenha completo controle da respiração dele, ele esteja estável, a gente vai fazer o quê? Pegar e tirar o paciente da maca e colocar na cama para a sala de recuperação pós-operatória. Toda essa transição é feita de maneira muito suave, muito tranquila, muito cuidadosa e toma o tempo que for necessário. Então, ninguém vai fazer de maneira rápida, pensar, não tem isso. Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que vai ser feito no tempo que precisar. Tá? E uma coisa legal é quando a gente tem acesso, dependendo do hospital, não são todos, a gente às vezes tem um acesso entre esse momento, né, do despertar do paciente ainda na sala de cirurgia, né, a pessoa acabou a cirurgia, acordou lá, acordou tranquilo, a gente viu que está tudo bem, né, o passo seguinte, o paciente não vai direto para o quarto, né, ele vai ainda ficar por algum tempo num estágio que é uma sala de recuperação, né, da anestesia, em que ele ainda vai ficar com um médico do lado, idealmente, que vai lá estar a todo instante cuidando também de todas essas questões que podem eventualmente aparecer, ou alguma complicação da cirurgia eventual que vai ser detectada já de imediato, ali dentro do centro cirúrgico ainda, né? Ou vizinho, anexo ao centro cirúrgico, que é a sala de recuperação. Quando a gente tem, dependendo do hospital, a gente pode fazer um pit stop com a família, né? Mostrar para o paciente ali, para a família, o paciente, a condição que ele está tudo bem, né? Uma visualizada mais rápida antes de ir para essa sala de recuperação. E queria falar que você também, o anestesista também passa, às vezes dá plantão em sala de recuperação, às vezes fica por ali. Não sei se você já passou por isso, como é que funciona. Você tem uma vivência melhor disso do que eu, definitivamente. E queria que você falasse também um pouquinho sobre esse momento da cirurgia, como é depois da anestesia. Muito bem. Bom, terminada então essa questão que a gente passou da maca para a cama, que vai para a sala de recuperação pós-anestésica, né? A gente faz essa condução de maneira monitorizada, com oxigênio, com suporte para qualquer tipo de
intercorrência que possa haver, né? De maneira cuidadosa, né? E chega na sala e passa aos cuidados de outro médico. Esse médico, anestesista que vai estar lá, que vai assumir, também vai ficar monitorizando o paciente durante esse tempo de despertar do paciente. Mais um tempo fica-se lá, porque pode acontecer de precisar de monitorizar a pressão para ver se não aumenta e entrar com a droga para diminuir a pressão. Sentiu dor, vamos entrar mais alguma outra medicação. Tá precisando aqui de fazer uma medicação para náusea e vômito, já vamos resolver isso aqui. Precisou observar aqui como é que o paciente vai despertando, se ele está tendo alguma agitação, a gente cuida disso também. Isso é passado cuidado para outro médico anestesista. E esse fica monitorizado como se estivesse dentro da sala cirúrgica, mesma monitorização que a gente tem lá, com exceção, é claro, quando a gente estava com a intubação por causa da cirurgia da tireoide, que agora já está com ventilação espontânea, o paciente tranquilo na maca dele, aquecido, sendo infundido as medicações ainda que, porventura, tenham que ser feitas, e fica em observação, né? A gente... Você falou do transporte, no transporte, dependendo, se for dentro do centro cirúrgico, vai ter contato com os familiares. Se for tiver que passar, tem que passar por uma área que não é dentro do centro cirúrgico, é adjacente, muitas vezes acontece isso mesmo, que o Hugo falou aí, que olha, está aqui sua mãe e tal, aí conversa, está um pouco ainda sonolento, nem lembra depois. Fala, que bom, acalma a família, que bom te vi, nem lembra disso, mas viu familiar, isso é bom, acalma Muito o importante, paciente. talvez mais para os familiares, para quem está ali junto, ver que está tudo bem, né, que está tudo tranquilo e que o passo seguinte vai ser dado, né? Geralmente o cirurgião conversa um pouquinho, o anestesista conversa um pouquinho e a gente explica ali o que foi feito, como é que foram como é que foi o transcorrer da cirurgia, né? E vou falar de mais um ponto aqui. Na verdade, eu queria falar mais de 2 pontos. Primeiro, rapidamente, assim, como a gente está falando especificamente de tireoide, né? Existe um risco, né, de rouquidão, né, no pós-operatório. E a doutora Giovana aqui, que é a nossa amiga, acabou de falar essa pergunta. Parece que foi uma transmissão de pensamento. E existe esse risco, a gente manipula os nervos da voz, né, para fazer a tireoidectomia, para a remoção da tireoide. Então, a própria cirurgia, existe um risco por essa manipulação, né, às vezes tem pessoas que têm um nervo mais sensível, vamos dizer assim, pouco que a gente mexe, pode desencadear algum grau de rouquidão, né, de disfonia depois da cirurgia. E a gente está todo instante cuidando disso, né, neuroticamente, né, para que isso não aconteça. E queria saber também a respeito da anestesia. O tubo, né, que é colocado lá para respirar, ele também pode causar uma rouquidão, né, depois da cirurgia. Qual que é a porcentagem, mais ou menos assim, né? Muitas vezes a pessoa acorda da anestesia e começa a falar, sente que está rouca. Ela pode imaginar que será que machucou meu nervo? Não. Ou não. Qual que é a chance de ficar rouca por causa da anestesia em si? A gente faz a intubação, principalmente para a cirurgia da tireoide, é uma intubação sob visão direta, né? A grande maioria das vezes a gente usa de medidas e observa o local de colocação. O tubo ele tem um balãozinho que ele se insufla ali, evita a saída de ar, a saída de anestésico de maneira adjacente a ele. E a preocupação da gente é não colocar esse tubo realmente sobre as cordas vocais. Isso aí, para isso que existe treinamento. Para isso que a gente faz há tanto tempo de residência e tem estudos acerca da medida, do local de inserção, de como deve ser colocado, fixação de tubo. E é o que você falou, tanto a parte de vocês, esse foneurótico, a questão da manipulação do nervo, quanto eu fico com colocação onde está ancorado o tubo. Verifico várias vezes. Mexeu aqui, como é que está? Será que está puxando? Será que não está? A gente fica realmente com preocupação constante para evitar esse tipo de coisa. Pode acontecer? Pode. Um desconforto. Ele é transitório, no caso aí dessa rouquidão. Varia e varia. Tem pacientes que a gente sabe o tamanho, né, o diâmetro do tubo,
a extensão do tubo para cada paciente. E também tem gente, as experiências são muito particulares. Então tem gente que fala, eu fiquei tanto tempo sentindo alguma coisa. Tem gente que nem lembra. Uhum. Eu costumo bloquear bem essa questão aí com anestésicos, com técnicas que eu uso lá, tanto de instilação de anestésicos locais para a pessoa no pós-operatório não ter esse desconforto. É importante que o anestesista pense nisso também. Não é só o transoperatório, como eu falei, não é só o Uhum. pré-operatório, é o pós também. Não me interessa que eu tenha feito ali anestesia, eu fui displicente e levo depois um paciente que está com rouquidão ou desconforto para o Hugo. Eu posso tentar evitar isso de maneiras muito Uhum. assertivas. Pode acontecer, claro, de ficar, eu fico com rouquidão um pouquinho, Uhum. fique com a dor aqui um tempinho, mas geralmente isso aí cede com anestésicos, com analgésicos simples e vai Uhum. passar com um pouco tempo, né? Uhum. Isso é Mas super importante, pessoal. Não ficar nervosa, não ficar isso vai desesperada passar, ali, que geralmente quando isso passar. acontece é uma coisa transitória. Pode, sim, é uma preocupação que eu tenho. A gente fica em cima para tentar evitar, mas pode acontecer. Pode. E vai passar? Vai passar. Sim, Vai. sim, maravilha. Agora só um assunto específico assim, né, do momento que a gente está passando, sobre os cuidados nossos, né, em relação é raro a gente fazer nesse período cirurgia para tireoide, né, que a gente está passando agora da epidemia, da pandemia, por conta de geralmente ser um procedimento adiável. A gente ah, sempre procura evitar somar problemas. Então, na maioria das vezes, mesmo no caso de um câncer de tireoide, a gente consegue esticar esse prazo por algum tempo até que a situação melhore. E agora a gente está começando a retomar as cirurgias, né? E a ANS hoje liberou as eletivas, vamos dizer assim, né, de forma oficial. Então, assim, a gente vai começar a voltar às cirurgias, mas com os cuidados, né, a respeito de contaminação. E como é que funciona em relação à anestesia, né? Como são esses cuidados em relação a, à transmissão de partículas aí de vírus, vamos dizer assim. É, o anestesista com essa situação de pandemia foi muito requisitado por conta dessa questão de intubação, realmente. A intubação nesses pacientes mostrou uma situação muito delicada por conta da necessidade de agilidade, né, na intubação. Mesmo pessoas que tinham alguma vivência com intubação, elas passaram a ter que entender um pouco mais de anestesia conosco, isso aí foi uma troca de experiência, para evitar qualquer desfecho negativo no momento da intubação, seja de saturação, seja a dificuldade de intubação, sangramento, mau posicionamento de tubo. Então, no caso nosso, isso aí até ajudou bastante no seguinte sentido. Nesse momento de pandemia, a intubação hoje passou a ser uma preocupação maior, tanto de proteger o paciente Uhum. quanto o cirurgião. Por quê? Porque, teoricamente, está todo mundo podendo transmitir. A gente toma mais cuidados ainda, né? Do que a gente já tomava. Antigamente a gente usava somente a luva e a máscara cirúrgica. Hoje em dia, por conta da doença, né, que a gente está passando aí dessa pandemia, se adotou tanto a máscara que retém mais partículas, né, e partículas menores do que a gente usava antigamente, né, uma máscara que o pessoal já deve ter ouvido falar que é a N95, e também passamos a usar os óculos ou o face shield também, para proteger tanto o paciente quanto a gente. Uhum. Cuidados que valem a pena, né? Vale a pena. A gente antes usava máscara e luva, agora tem que usar mais coisa para proteger todo mundo. Uhum. Então, tem algum perigo do médico me contaminar? Tem algum perigo de eu contaminar o médico? Olha, tinha antes mais Uhum. perigo de ser contaminado, uma coisa que a gente nem sabia. No momento Uhum. que você está se prevenindo a chance de contaminação, agora sim está mais Uhum. protegido ainda. Então, o paciente fique tranquilo. Eu tenho medo de eu sofrer uma contaminação ali naquele momento. Não, você está mais protegido agora. Pode Uhum. ficar tranquilo. Antes, tinha menos barreiras entre o paciente e o anestesista do que há agora. Então, agora está mais Perfeito. uma coisa positiva, né? Maravilha.
Muito bem, acho que a gente conseguiu aí, né? Acho que foi uma boa conversa, né? A gente conversou aqui, acho que sobre várias coisas. Acho que as perguntas aí que ficaram, não sei se ficou mais alguma pergunta para trás, vou passar aqui rapidinho, mas eu fui observando aqui devagarinho aqui os comentários e acho que a gente conseguiu aí responder, né, você brilhantemente mais uma vez responder a Agradeço, pergunta de, agradeço. de Feliz. todos aí, né, as dúvidas, tranquilizar um pouco mais as pessoas sobre esse mistério, né, que é a anestesia, né, não chegar lá na hora sem saber como que a gente se comporta, quais as ações que a gente tem, né, para que a coisa seja uma experiência gostosa, agradável, segura, confortável, né, a todo instante. Ah, eu nunca fiz live aqui, é a primeira vez, né? O que falou assim, você nunca fez, né? Não, eu tenho uma expert aqui em casa, né? Minha esposa é expert em lives, ah, Uhum. algumas dicas. Mas eu fiquei muito feliz nesse negócio de ver os amigos de longa data, viu? O Du, o Leandro, a Giovana não dá para comentar, a Giovana que é a Giovana. Tem uma profissional que a gente trabalhou anos junto, ela não é só uma super profissional, ela é minha amiga e é madrinha dos meus dois filhos. Aí, Covardia, né? Covardia. É muito bom, muito aí gostoso. muito feliz, ver todo mundo, é muito legal isso aí. Muito legal. Gostei muito de poder falar aí para os seus pacientes que só me conhecem geralmente um dia antes ou no dia, e não lembram de mim. É Sim, normal, mas eu sou anestesista, pô, não lembro de mim, então que deu certo. E é é isso aí, bom. fiquei muito feliz. Estou à disposição, cara. Qualquer coisa, Muito tamo bem. aí. Só dizer, só agradecer demais, mais uma vez, demais. Sempre, né? Por sempre estar junto. Agradecer você, doutor Ieda, o Breno, todo mundo que está junto, todos os anestesistas que são maravilhosos. E o seu esclarecimento, que acredito que vai ajudar muita gente a entender. A gente vai manter essa live aqui, vai publicar, republicar, vai picotar ela de um modo que essas informações cheguem e sejam mais perenes, não seja só nesse momento aqui da live, né, que ela possa durar, para que Legal. outras pessoas em outros momentos que possam estar passando aí por uma cirurgia de tireoide possam ver e se esclarecer e chegarem na hora da cirurgia mais tranquilos, né, e confiantes, né, para que tudo Legal. dê certo, claro. Não precisavam fazer aqui uns drops e deixar de maneira permanente, é muito legal. Essa ideia é muito legal, porque a pessoa pode chegar lá, o cidadão vê, o paciente se esclarece e fica mais tranquilo. Legal, estou à disposição. É isso aí. Um abração Prazer, foi grande, boa noite aí para feliz. você, boa noite para todo mundo que acompanhou. Agora você falou e agora eu vou falar também. O Hugo é um Sim, cirurgião que eu tenho um prazer enorme e me sinto muito honrado de poder anestesiar para ele. É um cara que tem uma formação que vocês não imaginam, não. E é de uma humildade que podia ter uma soberba e nunca eu vi ele transparecer nesse tempo todo aí. Tá de parabéns. Tá? O cara tem uma formação fantástica e uma humildade que poderia não condizer. Ele tem orgulho da formação dele, mas a humildade dele está na frente. Isso é muito valoroso, impressionante. Impressionante, eu acho impressionante. Muito eu fico, humilde. eu fico muito feliz aí sempre. Além de tudo, você é um grande amigo, um cara que eu admiro como pessoa e tudo mais. Se a gente começar aqui, eu não acabo mais. Um abração grande aí, vamos então encerrar a live. Agradeço aí ao Max, a todo mundo que acompanhou. Um abraço grande, uma ótima noite, muita saúde e muita proteção para todos. E até a Todos nós. Amém. próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigado. tchau, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Boa noite para todos e a gente vai encerrar a nossa live por aqui.